Nós damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã do Teu santo dia. Fala ao nosso coração, desvenda, ó Deus, os nossos olhos e glorifica o Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Sempre quando nós pensamos em promessas, aquelas que nos foram ordenadas, dadas pelo Senhor e conquistadas particularmente por Cristo Jesus, até porque o apóstolo Paulo vai dizer isso com muita certeza, que todas as promessas de Deus nos foram asseguradas por causa que Cristo conquistou com o seu sangue essas ofertas, ou melhor, essas promessas, e elas são nossas. O ponto é, entre as promessas que nós recebemos e aquela que alcançamos, existe um tempo que às vezes causa fadiga, cansaço, e muitas vezes a nossa alma tende a querer desfalecer, porque nós sabemos o que nos foi concedido, mas ainda não conseguimos obtê-la na sua totalidade. Por isso, você vai encontrar no Novo Testamento Pedro exortando, e é nesse contexto também que Pedro fala das promessas, quando ele diz assim, acerca da volta de Cristo, que muitos começaram a duvidar se Cristo iria de fato retornar, pelo tempo que havia passado entre a promessa e o cumprimento. O fato é que uma das maiores dificuldades da nossa fé, se eu posso dizer aos irmãos, ela é a fragilidade dela em ser impaciente. Essa é uma marca inequívoca da nossa fé. A perfeição da fé, ela não está em outra coisa a não ser naquele a quem cremos. Independente se a minha fé ela é forte ou fraca, se ela for um fio, mas se ela for apenas em Cristo, ela é perfeita. A perfeição da minha fé está em quem eu creio, em quem eu espero. Mas o obter aquilo que eu creio tem um espaço. E Deus então lida com uma fragilidade da minha fé, que é a impaciência. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, falando do que já obteve em Cristo, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, nós já temos acesso à graça e nós aguardamos a manifestação da glória. O passado, o presente e o futuro, tudo resolvido na justificação pela fé. Mas Paulo vai à frente e diz: eu me glorio também nas minhas tribulações, porque elas produzem paciência. Paciência. Mas não apenas paciência, perseverança. Mas não apenas perseverança, esperança. O que nós estamos vendo aqui no texto, nesse longo capítulo de Josué, é a manifestação desse princípio, irmãos. Aparentemente oculta no texto, mas na estrutura fica bem claro isso. Até porque a última sessão do capítulo 8 termina com a renovação da aliança, no momento de adoração a Deus, de culto, trazendo à memória aquilo que lhes foi prometido e a lei de Deus que estava sobre eles e como eles deveriam viver, tanto os juízes quanto o pai e a mãe dentro de casa, segundo as regras estabelecidas pelo próprio Deus. O texto do capítulo 8, ele encerra dessa maneira. Por isso que regularmente os pregadores, quando pregam em Josué 8, eles tratam essa sessão
última como sendo uma sessão desconectada da anterior, até porque geograficamente não é o mesmo lugar. Mas um ponto importante é que no capítulo 9, por favor, o capítulo 9 diz assim: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora ele descreve que eles estão daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas. Eles passaram imediatamente após a conquista, eles vão para o capítulo 9, já numa outra região, e o que nos chama a atenção aqui, exatamente o lugar por onde eles deveriam passar, é o lugar onde é registrado o final do capítulo 8. Então, apesar da mudança geográfica, não nos parece que aqui ele está, como estrutura de narrativa, trazendo um novo conteúdo. Ele está trazendo o ápice do que foi ensinado até então. Deixa eu lhes mostrar isso, irmãos, em forma de estrutura, a partir do capítulo 5. Por favor, não se cansem desse princípio. Eu quero que você abra sua escritura comigo, a palavra, e perceba comigo como funciona isso. Primeiro, tudo começa lá no capítulo 5, verso 1, certo? Que é, vamos chamar assim, a introdução de toda a estrutura do pacto. Josué 5:1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e a todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, as águas do Jordão, de diante do filho de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Aqui é o começo de tudo. O Senhor está dizendo, o coração ficou angustiado, se derreteu quando Deus tirou Israel e atravessou Israel a pé enxuto pelo Jordão. Eles ficaram desmaiados de alma. O que é que vai acontecer? Eles escutam falar, e imediatamente no verso 2 do capítulo 5 até o verso 12, não precisamos ler, mas acompanhe comigo. No 5, 2 ao 12, você vai ter a preparação, os sacramentos pactuais. Quais são esses sacramentos, irmãos? Do capítulo 5, verso 2 ao 12. Primeiro a circuncisão, e depois do 10 ao 12, a Páscoa, que são os elementos do pacto. Entenda? Então, primeiro, aquilo que é ordenado, o Senhor liberta o seu povo, o pacto é estabelecido, eles atravessam o rio Jordão, e agora ele prepara o povo para celebrar os sacramentos, a circuncisão e a Páscoa. Logo em seguida, do verso 13 do capítulo 5 até o 6:27, você vai ver os primeiros frutos, o sucesso da guerra de Javé. O Senhor vai tirar os primeiros frutos. Entenda que Ai, nesse contexto, é a segunda etapa. A primeira foi Jericó, é o padrão, porque Ai foi destruída, todo o resto cairia. Os primeiros frutos. Então, eu tenho a Páscoa, eu tenho a circuncisão, a Páscoa, e agora a primeira colheita. Os inimigos são destruídos, Jericó vai cair. Mas no pacto, não apenas isso eu tenho também maldição. É o que nós acabamos de estudar, de ouvir a pregação no domingo anterior, há 2 domingos atrás, que era lá em capítulo 7, verso 1 a 26, que foi aquilo que aconteceu com Acã, a maldição do Senhor sobre Israel. Eles falharam,
do 5:13 ao 6:27, o sucesso da guerra do Senhor, e do capítulo 7, 1 ao 26, a maldição, a ira de Deus contra Israel. Agora no capítulo 8, verso 1 a 29, eu tenho a restauração, e uma conexão direta com o que está acontecendo. Percebe, irmãos, tudo o que eles pecaram no capítulo 7, o Senhor restaura aqui. O pecado foi tratado, e agora eles são ordenados a invadir a Ai, que eles haviam sido destruídos anteriormente. E aí eu tenho, na última sessão do capítulo 8, do 30 ao 35, a conclusão, que é a palavra pactual. Eu tenho a conclusão. O que eu tenho no pacto, irmãos? Bênção, maldição, promessas, restauração e a própria declaração do pacto, como termina o capítulo 8, nos versos 30 ao verso 35. O que isso chama a nossa atenção é que a ordem do capítulo 8 não termina especificamente no verso 29, mas termina toda uma estrutura que começa no capítulo 5 e termina no final do capítulo 8. Essa unidade literária é que é parte dessa estrutura da promessa que vai se cumprir. Nós voltaremos a falar disso um pouco mais adiante, mas agora, apenas para que você entenda que o que nós vamos ver nessa última sessão não é algo fora do histórico do que vem acontecendo em toda a história, desde o capítulo 5 de Josué. A promessa se cumpriu. Muitos altos e baixos, derrotas e perdas, o Senhor tratou e tem tratado com o coração do seu povo. Desde o princípio tem sido assim. Desde o princípio tem sido assim. É isso que o Senhor está estabelecendo no texto, e é o que nós vamos começar então a analisar a partir daqui. O capítulo 8 lida, irmãos, com essa temática, não é? O tempo e a demora não invalida as promessas de Deus. O tempo ou a demora não invalida as promessas de Deus. Podemos dizer até, indo um pouco mais adiante, nem mesmo o pecado do povo pode fazê-lo, porque Deus há de tratar com o seu povo. A primeira parte que eu quero analisar com vocês nessa estrutura maior é como o Senhor generosamente, irmãos, generosamente, Ele socorre o seu povo nas suas necessidades. Ora, volte comigo para o capítulo 8 de Josué, irmãos, preste atenção, nos versos 1 e 2 particularmente. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Põe emboscadas na cidade por detrás dela. Os versos 1, 2 e o verso 18 em particular, você vai ter a reafirmação de Yahvé e a instrução para como atacar a Ai. Veja no verso 18, acompanhe comigo, nós lemos os versos 2 e o 18 diz assim: então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens nas mãos, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Por que era tão importante reafirmar
a bondade de Deus para com Josué e para com o povo. Eles acabaram de passar por uma derrota terrível no capítulo 7. Você lembra que ele faz menção de como ele foi a Jericó? Ele diz: olha, assim como eu agi em Jericó, eu vou agir contigo agora. E o Senhor tem um controle total dos atos, que no verso 18 ele diz: e eu vou te mostrar o tempo exato para contra-atacar. Até mesmo a emboscada, que é uma estratégia usada no texto, não é fruto da brilhante ideia de Josué. O texto não diz isso, mas é parte da instrução de Yahvé. É Ele quem lhe dá essa informação. Interessante, todos os poderes, veja que ele faz menção aqui de Jericó no início do capítulo 8. E como foi em Jericó? Foi sobrenatural. Rodeavam e tocavam a trombeta, até que o muro caiu. Agora, a estratégia da emboscada também procede dele. Todo o poder sobrenatural pertence a Deus, no contexto de Jericó, e não nós. Até mesmo a inteligência de Josué procede de Deus. Veja, não só os muros caírem, como também a estratégia da destruição de Ai pertence a Deus. Preste atenção, irmãos. O tempo e a necessidade para Yahvé interferir e agir nesse texto. O que aconteceu no capítulo 7? Houve um pecado grave cometido por Acã, e houve um julgamento da parte de Deus, e Acã e toda a sua casa fora destruída. Todos foram destruídos ali. Não havia esperança. Eles foram derrotados e humilhados. Havia no coração dos inimigos aquilo que Josué na oração afirmou a Deus no capítulo 7. Agora eles vão olhar para nós e vão perceber que nós somos podemos ser destruídos, e eles vão nos perseguir e vão nos matar. Agora, Senhor, aquilo que eles temiam não temem mais. Eles vão partir contra nós para a nossa destruição. Pelo poder de Deus, a grande Jericó foi tomada. Mas lembre-se disso, irmãos. Agora, o que Josué está aprendendo é que nenhuma mínima parte, nem os muros, nem a destruição de Ai, pode depender dele, do homem, a não ser de Deus tão somente. A primeira coisa que Deus requereu deles é que o pecado fosse tratado, para que a cidade fosse tomada. O povo de Deus depende do poder de Deus para qualquer sucesso que esse povo possa ter. Sem o poder dele, nem a menor coisa pode ser conquistada. Eles tinham acabado de destruir Jericó, mas eles tomaram parte daquilo que era amaldiçoado, pecaram contra a lei de Deus e achavam que com a força poderiam vencer. Eles dependem de Deus. E a estratégia aqui não é o poder do indivíduo, mas é a santidade requerida por Deus. Na segunda parte desse texto, nós vamos ter, irmãos, aquilo que é contrário ao que acontece no capítulo 7. Lembra que Deus proibiu que aquilo que fosse amaldiçoado deveria ser tomado?
agora o Senhor vai dar a eles. Veja o verso 2 comigo. Veja os dons generosos de Deus, como Deus generosamente dá aquilo que eles conquistam. No verso 2 do capítulo 8, ele diz: ora, farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. O Senhor disse: vocês vão tomar aquilo que vocês vão conquistar. É engraçado, em contraste ao que aconteceu no episódio de Jericó, Yahvé aqui vai permitir, irmãos, que eles tomem o despojo e a criação para si mesmos. O Senhor permite isso. Como é interessante, não é? Você imagina como foi desnecessário a cobiça de Acã. Como aquilo que ele cobiçou ali, agora o Senhor vai dar ao povo gratuitamente. Vocês vão tomar e vocês vão receber isso. Existem precedentes históricos bíblicos para isso. Por exemplo, lá em Deuteronômio, eu queria que você, sem desmarcar Josué, Deuteronômio no capítulo 2, versículo 34 e 35, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 2, 34 e 35. Diz assim: naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos, com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Então, há um precedente aqui que é narrado no próprio texto de Deuteronômio. Qual é o problema de Acã e qual o problema do que está acontecendo aqui agora, irmãos? Por que o que Acã fez foi condenado, enquanto Deus agora entregará o despojo? Era necessário compreender que a prioridade de Yahvé, ela precisa ser reconhecida e satisfeita. E ele então vai dar ao seu povo. Aquilo que pertencia ao Senhor, Acã tomou, como se Deus não quisesse enriquecer o seu povo, ou fazer prosperar o seu povo. Apenas ele inverteu a prioridade. Já parou para pensar como muitas vezes nós fazemos assim, irmãos? Nós usamos aquilo que pertence a Deus para nós mesmos, do modo como nós queremos, para nossa própria satisfação. É só você imaginar, no que diz respeito aos recursos daquilo como nós contribuímos na casa de Deus, como normalmente nós perdemos o sentido de prioridade. E nós utilizamos aquilo que teoricamente pertence a Deus para nós mesmos, para o nosso próprio bem. E como se Deus não tivesse intenção de nos abençoar. E agora, veja, que loucura fez Acã. Agora Deus disse: o que vocês pegarem pertence a vocês. Mas aquilo que era meu, vocês não poderiam pegar. Vocês não poderiam utilizar aquilo. Como é sério imaginar que desde o princípio é assim que essa é a teologia da serpente, irmãos. A serpente, ela era capaz o suficiente para colocar ênfase na restrição de Deus, ao invés das bênçãos e riquezas que Deus já havia entregue a eles. O Senhor disse à serpente:
ou melhor, o Senhor disse a Adão e Eva, especialmente a Adão, no capítulo 2, de todos os frutos dessas árvores, vocês podem comer livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu quero é aquilo que Deus disse que eu não deveria. O que eu desejo é aquilo que Ele disse que não era meu. E isso tem trazido grande sofrimento. Porque preste atenção, irmãos, é como se Satanás dissesse a Eva: Deus não quer lhe fazer bem, Deus não quer te enriquecer, Deus não quer te dar melhor condição, Deus não quer o teu bem. E, consequentemente, ela acreditou naquilo que nós bem conhecemos. Toda a raça humana caiu. A primeira coisa que eu tenho de fazer, irmãos, como pré-requisito para a fidelidade, é reconhecer que Deus é quem me concede todas as coisas. Esse é o primeiro ponto e o grande pré-requisito para a fidelidade. Deus é quem me dá todas as coisas. Mas o antídoto para a apostasia está no contentamento com a bondade de Deus. O antídoto contra a apostasia está no contentamento com a bondade de Deus. Ele não quis me conceder isso. Deus é bom. Ele me deu tudo isso. Deus é bom. Se eu não tiver consciência disso, irmãos, nós veremos o que aconteceu com Acã no nosso meio. No nosso meio. Mas o grande benefício que nós temos aqui, como parte desse propósito que vai sendo alargado até o ápice do momento da adoração no final do capítulo 8, é que Deus estabelece um julgamento solene contra aquela cidade. Preste atenção no verso 29 apenas do capítulo 8, irmãos, preste bem atenção. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanecem. Que julgamento solene! O rei foi enforcado pendurado numa árvore até o final da tarde. E quando o sol estava se pondo, Josué ordenou que o corpo fosse tirado da árvore, colocado em lugar diante do portão da cidade, e levantaram ali, como diz o versículo 29, diz o texto, e lançaram ao portal da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. É interessante como normalmente as pessoas leem esse texto, irmãos, e quando olham para o texto veem
Que crueldade a descrição aqui no texto. Isso é uma coisa, é uma barbárie, esse é um povo bárbaro. Interessante que a nossa reação muitas vezes, ela não traz a compreensão do que está acontecendo aqui. Você sabe que o enforcamento dele só vai acontecer no capítulo 10. Veja, abra sua Bíblia comigo, Josué no capítulo 10, verso 26 a 27. Veja o texto. Depois disso, Josué, ferindo-os, matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. E aí ele diz: ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Provavelmente isso ocorreu em Jericó. Mas veja só, preste atenção, o enforcamento não é a causa da morte. Normalmente nós pensamos que a pessoa ela é enforcada e morre do enforcamento. Não é isso que o texto está dizendo. Veja como significa isso, irmãos. Não é o meio da morte, mas é a consequência da morte. É a sequência lógica da morte. Por exemplo, os reis, eles foram pendurados depois que eles tinham morrido. Veja, volte lá para o capítulo 10 comigo e veja o 26. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou. Você percebe que eles não foram mortos por causa, mas eles foram pendurados porque já estavam mortos. É que o texto está dizendo. Há uma lei em Deuteronômio, irmãos, que nos ajuda a entender isso um pouco. Venha comigo, por favor, sem desmarcar o texto de Josué, Deuteronômio no capítulo 21. Acompanhe o texto comigo. Deuteronômio capítulo 21. Versículo 22 e 23, diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o penduraste no madeiro, veja, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança, que Deus te dá em herança. Um israelita que cometeu um determinado pecado, ele morria com uma pena, ele sofria uma pena capital, não é? Então o que é que acontecia? Ele era morto e então pendurado. E antes do final da tarde, o corpo era tirado. Há um comentarista que diz o seguinte sobre esse texto: o corpo não era amaldiçoado de Deus, porque ele estava pendurado na árvore. Não era essa a razão. Ele estava pendurado na árvore porque ele foi amaldiçoado de Deus. E o corpo, veja só, o corpo não era amaldiçoado de Deus simplesmente porque ele estava morto, porque todos os homens vão morrer. Ele era amaldiçoado por causa da razão. Ele havia pecado contra o Senhor. Essa é a razão pela qual ele então é pendurado no madeiro. O que é que eu tenho que fazer quando eu olho para essa narrativa de Josué 8, e você vai ver que é nesse contexto que eu tenho que interpretar o que aconteceu ali com o rei de Ai. Veja só, irmãos, se você olhar como Deus vivo
ele estabelece esse princípio para punir o pecado. Nós temos um sinal solene de que ele e o seu povo estão debaixo da maldição de Yahvé e debaixo do julgamento. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor. E como é que Deus vai fazer parar esse espetáculo? Como é que esse julgamento vai parar, irmãos? Como é que isso pode ter um fim? Como que esse evento ali pode ter um fim? Como essa gravidade pode parar? Não porque o pecado vai ser tratado como não pecado, mas porque alguém levará sobre si a maldição que era nossa. Quando você olha para o que aconteceu lá em Josué, você diz: que barbaridade, ele já tinha morrido, foi pendurado e depois jogaram pedra sobre ele. Agora, preste atenção no que aconteceu no Evangelho de Cristo, irmãos. A dureza do nosso coração, que nos leva diariamente a ser dignos da ira de Deus, nos mostra um pouco dessa imagem. O rei dos judeus foi pendurado no madeiro, como diz a Escritura Sagrada, tornando-se maldição em nosso lugar. Como isso ocorreu? Se você acha que aquilo que aconteceu com o rei é terrível, imagina o que aconteceu com Jesus Cristo, que nunca cometeu pecado. Lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 13, acompanhe o texto comigo, por favor. O apóstolo Paulo, nesse texto, tratando sobre a obra de Cristo e do que ele nos concedeu pela obediência, ele diz assim, Gálatas 3, verso 13, diz o texto sagrado: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se você olhar para o que aconteceu com Cristo, por causa do nosso pecado, da maldição que estava sobre nós, porque éramos transgressores da lei, o texto de Paulo vai dizer ainda em Gálatas que nós estávamos debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para obedecê-la. Nós estávamos debaixo de maldição e Cristo levou sobre si a nossa maldição. Ele foi pendurado no madeiro por nossa causa. Quando você olha para o que aconteceu com Cristo, você não vai dizer isso ocorreu apenas lá na época de Josué. Isso aconteceu mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. Jesus Cristo levou sobre si a maldição que era nossa. Lembre-se, o pecado é a causa da maldição. Nós somos amaldiçoados porque transgredimos a lei. E o que é pecado? O que é o pecado? É a transgressão da lei. O que Cristo fez, se fez maldição em nosso lugar. Mas o que nos chama a atenção ainda, na penúltima parte dessa estrutura, antes de considerarmos a última seção do texto, preste atenção nisso, irmãos. Veja como que o capítulo é construído. A história da vitória de Israel sobre Ai é uma maneira de revelar como Israel precisa louvar a Deus. A história não é uma mera adoração,
mas ela é construída de tal maneira que a adoração é o foco. A emboscada, ela foi declarada pelo Senhor anteriormente, e Yahvé ordenou que fosse assim. Não era apenas um pensamento inteligente de Israel, mas uma ordem dada por Deus. Mas veja, só há uma informação sobre a emboscada no verso 2. Os detalhes do verso 3 a 9, irmãos, você vai ler do verso 3 a 9, então ali você vai encontrar Josué e os homens, eles vão tirar a defesa de Ai para fora. E a emboscada, ela vai tomar a cidade e vai colocar fogo na cidade de Ai, no verso 7 e 8. Isso é tudo o que diz o texto. Veja, 35 versículos, isso é tudo que se fala da emboscada. Então, o registro do ataque no verso 20 a 26, nós somos informados que as forças de Ai foram capturadas na emboscada, e Josué faz o contra-ataque, destruindo definitivamente aquela cidade. Que história bem contada! Mas muitas vezes, quando você lê a história, você põe a ênfase no lugar errado. O Senhor, se tivesse apenas incluído as instruções, se tivesse apenas dito o que deve acontecer nas emboscadas, não. O que o Senhor vai fazer é mostrar como o coração dos ímpios funciona. Preste atenção, irmãos. Lembra que o que aconteceu lá no início de Josué, quando Raabe disse: o nosso coração está feito uma cera, depois que nós ouvimos o que Deus fez. Quando Jericó ouviu, depois que Israel passou a pé enxuto do Rio Jordão, o coração deles ficou angustiado. E na oração de Josué, quando Israel perde a batalha para Ai, no capítulo 7, por causa do pecado de Acã, você vai encontrar a oração dele dizendo: agora eles vão perceber que eles podem nos destruir. A soberba do coração deles se elevou e eles partiram para cima. Veja, irmãos, 12 mil homens, diz o texto, foram mortos. Israel tinha 30 mil e dividiu a emboscada com 5. Dos 30, tirou 5 mil para a emboscada. E eles, na arrogância, partiram para cima. Nós vamos destruí-los. O Senhor já os derrotou. Nós vamos destruí-los. O Senhor está mostrando literalmente como o coração deles é arrogante e soberbo, como eles confiam em si mesmos. Vocês lembram bem da história? Foi assim com o faraó. Quando Israel sai do Egito e chega perto do Mar Vermelho, o povo angustiado, olhando para o mar, sem saber com o que fazer. Então eles olham para trás e eles veem Faraó e o seu exército marchando contra eles. Eles começam a murmurar dizendo: agora terminou tudo. Mal sabiam eles que aquele era o último ato do exército de Faraó junto com ele. Seriam mortos definitivamente ali. Seriam mortos definitivamente ali. Infelizmente, muitas vezes, nós perdemos de vista, irmãos, que a aparente ira do inimigo contra nós, ou a força do mundo contra nós, nós perdemos de vista quem Deus é, o que Ele já nos livrou, do que Ele já nos livrou e o que nos aguarda, e nós tememos muito mais a força do inimigo do que o poder de Deus. Quantas vezes eles pensaram que haviam destruído Israel,
mas o Senhor os levantou. E o último momento como esse foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele vence a morte. Satanás sabia que a morte de Cristo era a sua destruição, mas ele era assassino desde o princípio. Satanás é homicida desde o princípio. E o texto de Lucas diz que ele encheu, que ele tomou o coração de Judas para trair Jesus Cristo. Ele imaginou que poderia destruí-lo e foi esmagado na cruz do Calvário. Quão arrogante é o homem que não teme a Deus. É o homem que não teme a Deus. O que nos chama a atenção, irmãos, é que o escritor desse texto, Josué, ele vai mostrar o louvor a Yahvé, estabelecendo regras, destruindo os inimigos e libertando o seu povo e dando ao povo aquilo que ele havia prometido. Literalmente. E é por isso que na parte final do livro 35, a palavra de Deus crucial que deve ser entendida. Nós não vamos analisar trecho a trecho, mas o princípio desse verso, como é importante para toda essa estrutura. Uma mudança abrupta do verso 29 para o 30 ao 35. Nós estamos aqui olhando para Ai se transformando em fumaça. O rei recebendo a última declaração de morte. Então, o verso 30, veja, tudo pronto. Ai se transformando em fumaça. O rei sendo pronto para a morte, sendo preparado para a condenação. Naquele momento, o verso 30, nós podemos ver, estávamos diante do Monte Ebal, próximo de Siquém, ouvindo as bênçãos e as maldições da lei. Eles estão ali alguns quilômetros de Ai, próximo, mas um pouco distante de Ai. A transição, irmãos, é a glória desse texto. Por quê? Por que a glória desse texto, irmãos? Você vai perceber que os versos 30 a 35 é a peça final que corresponde àquilo que falamos no início de Josué 5, 2 a 12. É suficiente lembrar que os capítulos 5 a 8 foram construídos como um bloco de material que revelam o pacto de Deus, que vão encerrar uma larga sessão que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 8. E existe também um link temático entre o capítulo 8, 30 a 35 e o material que precede. Lembre-se, depois de Israel ter experimentado a maldição da ira de Deus no capítulo 7 com Acã, e depois de ter tido a restauração no capítulo 8 por meio da libertação e da destruição de Ai, o que seria mais apropriado se não ler as bênçãos e as maldições como está no verso 34? Veja comigo no capítulo 8, verso 34, irmãos. Ele diz assim, 34 diz assim: depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Ora, eles tinham provado no capítulo 7 a maldição, no capítulo 8 a bênção, e nada melhor do que encerrar com isso. Mas alguém ainda pode dizer, né, como que isso pode se associar, irmãos? Nós estamos aqui linkados entre, literalmente, a conquista
ao pacto. Há uma quebra muito gloriosa aqui que precisa ser bem compreendida. O que acontece em todo esse processo? Quem está ali diante da lei? Volte comigo no mesmo capítulo 8. Não apenas a lei e a maldição é lida, mas quem ouve a lei e a maldição? Diz o texto no verso 33: todo Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança. Estavam todos ali, irmãos, todo Israel, anciãos, os presbíteros, os príncipes, os juízes, tanto estrangeiros como naturais, em frente do monte Gerizim. E no verso 35, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Que coisa interessante. O que é mais crucial? Lutar a guerra de Deus ou obedecer a lei de Deus? No final de toda a conquista e do que eles viram acontecer com Acã pela desobediência, encerrar a sessão com um pacto sendo renovado é singular. O sucesso de Israel não consiste primariamente em derrubar as portas de Canaã, mas na total submissão à palavra de Deus. O sucesso de Israel não está em destruir os muros de Jericó, mas em submeter-se à lei de Deus. Essa é a matéria mais urgente. O clímax da cerimônia mostra que Josué promulgou toda a lei de Deus ao povo. Perceba como o termo hebraico todo, a expressão hebraica que se traduz por todo, é repetida no texto. Todo o povo, toda a lei de Deus, todo o povo submetido a toda a lei de Deus. Isso não era apenas um registro, irmãos, mas era a palavra de Deus viva, que deveria governar a dona de casa, os seus filhos, todo o povo de Deus, os anciãos, os presbíteros, os príncipes e os juízes da terra deveriam ouvir a lei de Deus. Essa é a prioridade do povo. E a conclusão de toda essa estrutura é para que fique claro isso, mas ainda mais, irmãos, Siquém é o lugar que é citado no texto. Essa cerimônia aqui, ela ocorreu em Siquém. Você sabe o que é Siquém, irmãos? Aqui Abraão recebeu pela primeira vez a promessa da terra. Lá em Gênesis 12, versos 6 a 7. Aqui Jacó retornou seguro depois de um longo exílio da terra que Deus havia prometido a ele. Gênesis 33, do verso 18 ao 20.
E agora Josué está aqui, a semente de Abraão. Aqui está a família de Jacó, aqui está o lugar prometido, experimentando o cumprimento da promessa de Yahvé, de que a terra era dele. O que o narrador está nos ensinando é que, a despeito das gloriosas verdades que ouvimos e aprendemos, essa última sessão é o reconhecimento da fidelidade do Senhor. O tempo não invalida as promessas de Deus. O que ele disse a Abraão, no mesmo lugar, Josué ouve as renovações do pacto. Deixa eu encerrar, irmãos, apenas lendo com vocês. Volte lá comigo para Gálatas, no capítulo 3. Você lembra que Cristo levou a maldição que era nossa sobre si? Mas não apenas isso. Acompanhe comigo, Gálatas capítulo 3, por favor. Do verso 10 em diante, preste atenção na leitura. Todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Não apenas Ele levou a maldição, como as promessas feitas a Abraão são nossas, por causa dele. Nós vamos chegar, e nos foi prometido um novo céu, uma nova terra. Nos foi prometido que nós veremos o nosso Redentor face a face. Nós passaremos por muitos altos e baixos, montanhas e vales. Passaremos pelas bênçãos e pelas maldições, passaremos pelas perdas e pelos ganhos, e com isso estaremos caminhando. Mas lembre-se, final da história, o Senhor cumpre as suas promessas. Apenas, irmãos, não se apartem da sua presença. Não cobicem a glória da Babilônia. Não amem os prazeres desse mundo. Apenas marchem. O Jordão, o outro lado do Jordão, está logo ali. Podemos confiar no Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos ouvir a Tua voz e sermos, ó Deus, desafiados a vivermos segundo a Tua palavra, confiando nas Tuas promessas,
crendo, Senhor Deus, na Tua misericórdia para conosco. Apesar das lutas dessa caminhada, das fraquezas da nossa vida, concede-nos paciência no meio das tribulações, para que possamos, ó Deus, no final, ter completamente a nossa alma tomada de esperança, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.